Daí, galera, jardineiros, jardineiras do Brasil inteiro. Hoje eu tô aqui para falar de uma solução para o grande problema de mato de ervas daninhas que nós profissionais enfrentamos no dia a dia, principalmente áreas difíceis de usar uma ferramenta para controlar o mato. É o meu caso de pavers, bloquetes, calçadas, que fica difícil de controlar. A gente sempre fica preocupado, naturalmente, de manter um gramado bonito e manter um jardim. Isso está incluído ali os bloquetes, o paver, as calçadas, livre do mato. O grande problema é que é difícil de fazer essa tarefa. Ninguém merece isso, né? Com a roçadeira gasta muito fio e acaba prejudicando também o cabeçote da roçadeira, e é uma tarefa bem complicada. Por isso que nós lançamos, por isso que a Dexter Latina lançou agora o Desmate, você livre do mato. Por quê? O Desmate é um produto, um herbicida não seletivo, ou seja, ele controla todo tipo de mato que tem no pátio, no jardim, no calçamento, bloquete, etc. E a grande diferença que esse produto tem em relação ao que vocês já conhecem, que está no mercado há muitos anos, o glifosato, é que esse produto mata o mato que está nascido, quer dizer, ele tem ação pós-emergente, ele vai matar os matos que emergiram, e ele tem ação pré-emergente, ou seja, ele vai atuar naquelas sementes que vão querer germinar e não vão conseguir, porque o Desmate ele forma como se fosse um pequeno microfilme em cima do solo ou da superfície onde foi aplicado, e ele impede que aquelas sementes que queiram nascer, através de forma um escudo invisível, né, que a planta daninha não consegue germinar. Ah, mas e aquela semente que ainda não germinou, vai germinar? Não afeta em nada, não afeta a minhoca, não afeta os micro-organismos do solo, ele só vai atuar na semente e na semente que for germinar, tá? E quanto tempo esse produto vai agir? Bom, isso depende da dose, do tipo de solo, do regime de chuvas, etc., né? Mas em média de 80 até 120 dias ele vai manter o seu solo livre das ervas daninhas. E qual a diferença desse produto, além desse efeito residual ou pré-emergente que ele faz, né? Qual a diferença que ele tem em relação ao glifosato? A diferença é que o glifosato, utilizado desde a década de 70 no mundo, são mais de 50 anos de uso, o uso intenso desse produto ele foi fazendo com que ervas daninhas que eram sensíveis ou que morriam com o glifosato, com o passar desses longos anos, essas ervas daninhas, ou algumas delas, criaram resistência, ou seja, o herbicida não mata mais essas ervas daninhas. E quais são essas ervas daninhas? Normalmente, todo ano, cada 3, 4 anos, acontece um caso de resistência. E isso tem um comitê internacional que está sempre de olho, noticiando, relatando casos de resistência. O primeiro caso de resistência que aconteceu em relação ao glifosato foi na década de 90, que foi o azevém. O azevém, conhecido também como pássaro italiano, também o nome científico dele é Lolium perenne, Lolium multiflorum, foi o primeiro caso de resistência. E hoje já são mais de 30 ervas daninhas conhecidas
que não são controladas mais pelo glifosato. Por exemplo, o capim favorito, o capim pé de galinha, o leiteiro, a Maria Pretinha, buva, e vai por aí. Então, essa é a grande diferença. Ah, mas o desmate, tem alguma planta que possa resistir a ele? Pode acontecer, pode ser possível isso sim. As plantas, elas vão evoluindo. Então, por isso é muito importante que se faça a rotação de princípios ativos, né? Na agricultura se usa muito isso, né? Então, sempre tem espaço para mais um produto, né? Nunca usar sempre o mesmo produto. É bom fazer a rotação de princípios ativos. E também lembrando que vocês podem se inscrever no nosso canal, que sempre vai ter informações importantes sobre jardim, sobre gramados, sobre controle de pragas e doenças e toda essa orientação necessária que você, profissional, precisa ter para o seu trabalho do dia a dia.